Aleluia, glória a Deus. Boa noite, você, meu irmão, minha irmã da Igreja Batista Shalom. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, agora e tudo sempre. Graça e paz a você também, aos irmãos lá do Acre, alguns pastores que têm nos acompanhado, alguns pastores lá de Rondônia, pastor Joaci, amigo, irmão, meu avô na fé. Um abraço também pastor Giocondo lá do Acre, que tem nos acompanhado. A minha família na Bahia, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Bom, nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos um texto que está em João, capítulo 17, e apenas o verso 20. Esse texto é a oração sacerdotal de Jesus, e ele está dividido em 3 partes. A primeira parte compreende do verso 1 ao verso 5. Nessa primeira parte desses versos, Jesus faz uma oração por si mesmo, ele ora em favor de si mesmo. A segunda parte da oração compreende do verso 6 ao verso 19. Nessa parte, Jesus faz uma oração pelos seus discípulos, aqueles discípulos especiais, os apóstolos. E a terceira e última parte dessa oração, do capítulo 17 de João, compreende dos versículos 20 a 26. Jesus ora por aquelas pessoas que ainda iam crer no Evangelho, nas boas novas. Então, naquele período daquela oração, essa oração no capítulo 17, existem 3 fases. A primeira, Jesus está orando por si. Na segunda, em especial pelos apóstolos. E por último, Jesus ora por aquelas pessoas que ainda iam crer no Evangelho. Se a gente pensar que nesse momento da história que Jesus fez aquela oração, ele tinha apenas 12 discípulos e alguns outros seguidores que estavam acompanhando em alguns momentos. Então Jesus, nessa terceira e última parte dessa oração, no capítulo 17, Jesus ora por uma multidão de pessoas que ainda iam crer no Evangelho. Dito isso, eu queria convidá-lo a você aí ou na sua casa, onde você estiver, fechar os teus olhos e orar ao Senhor em nome de Jesus. Obrigado, meu Senhor, meu Pai, por nós estarmos aqui, ó Deus, na Tua presença, para podermos, na comunhão do Santo Espírito, podermos comunicar e aprender e ouvir a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, fala com Teus filhos aonde eles estiverem, fala ao meu coração, que o Teu Santo Espírito possa fazer alguma coisa no nosso coração, apesar de nós. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém, queridos. Bom, a partir dessa oração, Jesus ele sinaliza que o Evangelho deve chegar a lugares mais remotos do planeta. Então Jesus começa a fazer uma oração que ele começa a sinalizar que o Evangelho ele não é uma propriedade de alguma classe ou de algumas classes, propriedade de pessoas ou de algumas igrejas. Na realidade, o Evangelho, Jesus começa a nos ensinar através dessa palavra que o Evangelho ele é universal para toda a humanidade, para toda pessoa, para toda nação e para toda língua. Então, depois que Jesus ora por si mesmo e por seus discípulos, aqueles discípulos imediatos chamados apóstolos, Jesus ora por aquelas pessoas que seriam o fruto da manifestação do Evangelho manifestado na vida e pela vida dos apóstolos. Olha que coisa interessante, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Então Jesus está orando por pessoas que viriam crer no Evangelho, crer na sua pessoa, pessoas que viriam depois dos apóstolos. Que coisa maravilhosa, que coisa incrível para nós, até mesmo nos dias atuais. Por quê, irmãos? Pense um pouco. Naquele momento Jesus tinha 12 discípulos, 12 apóstolos. Eles estavam prestes a abandonar Jesus. Você conhece a história. 11 homens estáveis, 12 homens estáveis, medrosos, mas seria através da vida deles que o Evangelho ia se propagar entre as nações, meu irmão. Jesus pregou para centenas e milhares de pessoas, mas foi para esses 12 homens que Jesus investiu a maior parte do seu tempo, a maior parte do seu ministério e da sua vida. Todos os milagres que Jesus fez, todas as suas ações, parábolas, palavras, era primeiramente direcionada para os 12 homens, para esses 12 homens, para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Então nessa oração
Jesus começa a liberar uma palavra profética que o Evangelho ia alcançar multidão de pessoas, conforme o próprio Deus prometera a Abraão. Disse Deus a Abraão: um dia farei de ti pai de multidões. Então, quando Jesus ele foi crucificado, irmãos, veja isso, por isso que eu digo o quanto que é incrível isso. Quando Jesus foi crucificado, apenas um homem, um discípulo seu, um dos seus apóstolos permaneceu aos pés da cruz. Um outro traiu e 10 fugiram amedrontados. Irmãos, minha irmã, meus irmãos e amigos de ministério, não haveria descrição mais perfeita de um fracasso. Depois de 3 anos discipulando, passando por diversas adversidades juntos, vendo Jesus fazer vários milagres para testificar seu ministério, os discípulos simplesmente abandonaram Jesus no momento mais sério da vida de Jesus. Mateus capítulo 16, verso 18, Jesus diz assim: olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Meu irmão, entenda uma coisa: embora existam forças espirituais contra o povo de Deus, Jesus está determinado a acrescentar, por isso ele faz essa oração, pessoas continuamente à sua igreja. Embora existam as forças espirituais, homens ruins, homens diabólicos, Jesus ele está determinado a acrescentar pessoas que não vão retroceder para lutar pela sua igreja, irmãos. Por isso hoje você faz parte desse exército do Senhor. O Senhor lhe escolheu, irmãos. O Senhor escolheu a você. Você foi escolhido antes da fundação do mundo, assim diz Efésios capítulo 1, verso 4. Antes da fundação do mundo, o Senhor já escreveu o teu nome no livro da vida, para que você, indo, você possa dar fruto. E a Bíblia diz que fruto que permaneça. Então, indo, você possa amar quem não te ama. Indo, você possa se alegrar aquele que está triste. Indo, você possa ser promotor da paz, ou de paz para os aflitos. Indo, você pode exercer a paciência para com aquele que é impaciente. Indo, você seja fiel para quem é infiel para contigo. Isso é fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. Indo, você mostra mansidão na adversidade, meu irmão. Indo, você exerce o domínio próprio na hora da dor. Para isso você está aqui hoje, meu irmão. Para isso o Senhor te chamou. Para isso você faz parte da igreja. Para isso você é noiva do Senhor Jesus Cristo. Você é noiva do Cordeiro Santo de Deus, para ministrar a sua vida em Cristo Jesus na vida daqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Para isso o Senhor te chamou, e para isso o Senhor fez aquela oração. Como os primeiros cristãos, meus irmãos, foram responsáveis diretos para a chegada de uma segunda geração naquele período histórico de irmãos, naquela geração, aquela segunda geração, eu e você somos responsáveis por essa geração que agora nós estamos vivendo. Entenda uma coisa, meu querido, meu irmão e minha irmã: o governo de Jesus na terra não sofrerá oscilações. Ele é crescente. O reino do Senhor ele é crescente, mesmo que aqui ou acolá a gente ou a igreja perca algumas pessoas, mas em termos gerais eu quero dizer para você e profetizar na sua vida: o reino de Deus vai continuar se expandindo para todo sempre. E essa responsabilidade, ela é minha e ela é sua, meu querido. Você e eu somos a resposta de oração e do esforço daqueles que nos sucederam. Eu e você somos resposta da oração de Jesus, quando ele ora ao Pai, dizendo: Pai, eu oro por aqueles. Aleluia. Eu e você somos parte desses que ele falou: eu oro por aqueles, Pai. Então as pessoas, meu irmão, chegarão nessa igreja e em todas as outras pelo resto do mundo, sendo a resposta da sua vida de oração, sendo a resposta da sua intercessão, da sua vida com Cristo. Sabe, irmãos, conversando esses dias com alguns pastores, com alguns amigos e colegas de ministério, sobre o atual momento que a igreja está vivendo, que nós estamos vivendo, que todos nós estamos passando, algo muito novo na minha, na sua vida, e todos são unânimes
e em um único pensamento quando a gente pensa no retorno da igreja, o retorno dos irmãos aos cultos. Na perspectiva da maioria dos irmãos, dos pastores, as igrejas poderão sofrer, sim ou não, uma baixa da membresia, por algum tempo. Isso pode ocorrer. É uma preocupação, não diria tanto de poucos, mas de muitos irmãos. Mas isso me fez lembrar de uma passagem que está na Bíblia, daquela passagem bíblica que Jesus curou um cego de nascença, está lá em João capítulo 9. E antes de ser curado, mas pastor, tem alguma coisa a ver? Tem. O Senhor falou muito ao meu coração nesse texto, porque antes de ser curado, os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou para que esse camarada ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? A resposta de Jesus, como sempre, foi muito inusitada, diferente daquilo que a gente espera ouvir. Então a resposta de Jesus foi muito simples: nem ele e nem os seus pais pecaram. Isso aconteceu para que a glória de Deus, para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Meus irmãos, minhas irmãs, meus colegas de ministério, essa doença chamada Covid-19 não é para o extermínio das pessoas. Eu profetizo isso no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é que é para o poder de Deus se manifeste na vida das pessoas. Aleluia. A igreja de Jesus, meu irmão, está orando. A igreja de Jesus nunca orou tanto como nesse momento, meu irmão. Eu tenho acompanhado, tenho visto irmãos orando pela madrugada, corrente de oração em outros momentos. Sabe, irmãos, a igreja está orando. E quando a igreja começa a orar, pessoas pelo mundo afora estão se convertendo para a glória de Deus, mesmo passando por esse momento. Então eu acredito, por fé e pelos olhos da fé, que essa pandemia não é para o extermínio das pessoas, não é para o enfraquecimento da igreja, mas muito pelo contrário, é para o testemunho da igreja, para que a igreja possa crescer, para que as pessoas que possam estar doentes, chegar a algum crente abençoado, colocar a mão em cima da pessoa, ou então orar para a pessoa e dizer: eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo essa doença, e pessoas vão se converter ao Senhor Jesus Cristo por causa do teu testemunho, meu irmão. A tua oração feita em casa, de manhã, de tarde, de noite ou na madrugada, vai surtir efeito no reino de Deus. A igreja de Jesus está orando, e pessoas pelo mundo afora estão se convertendo diante dessa pandemia, meu irmão. A Bíblia diz que esta é a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. A tua oração em espírito e em verdade, meu irmão, tem um poder inigualável. Você crê nisso? Diga glória a Deus aí mesmo onde você estiver na sua casa, irmãos. As suas orações estão sendo ouvidas pelo Senhor, creia nisso. Pessoas estão se convertendo mundo afora ao Senhor Jesus, como resultado da tua intercessão em meio a essa pandemia, meu irmão. Essa doença não é para o extermínio das pessoas, essa doença não é para castigar ninguém, meu irmão, é para a manifestação da glória de Deus através da igreja santa e imaculada dele, a qual o Senhor te chamou, a qual você faz parte, a qual você é a igreja do Senhor, a qual o Senhor deu para você a autoridade para pisar na cabeça da serpente, a autoridade para repreender o mal. Entenda isso, meu querido. Esse tempo está difícil, está. Não é tempo de murmurar, meu querido, é tempo de testemunhar Jesus. Quando a igreja testemunha acerca de Jesus, o Espírito Santo do Senhor vai conduzir os aflitos, os necessitados, os doentes para a verdade do Evangelho. Glória a Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, entenda isso. Nós não podemos ter esperança de conduzir pessoas a Jesus se nós não estivermos compartilhando com elas a mesma mensagem dos apóstolos, do Evangelho de Deus. Para Paulo, a mensagem da cruz é loucura, para os que estão perecendo é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, a Bíblia diz que é o poder de Deus. Então veja, a mensagem do Evangelho saiu de um lugar inóspito, em uma época que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha jornais, não tinha revista, nada que pudesse ajudar na divulgação e preservação dessa mensagem, meu irmão. Preste atenção nisso. Essa mensagem chegou até mim e até você, e temos todos
os recursos necessários hoje para a divulgação e preservação dessa mensagem. Nós temos internet, nós temos televisão, nós temos rádio, jornais, revista. Sabe, meu irmão, temos tudo isso. Nós podemos ter tudo isso, mas nada vai validar a mensagem, ou validar mais a mensagem, a não ser a nossa própria vida, a vida do emissário. Jesus disse algo interessante no Evangelho de Mateus, no capítulo 23, no verso 3. Jesus disse algo muito interessante. Jesus disse algo interessante para os seus discípulos naquela oportunidade, quanto à mensagem pregada pelos fariseus e o modelo de vida que os fariseus tinham naquele momento. Abre-se aspas, Mateus 23, 3. Jesus disse para os discípulos dele, para os apóstolos: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhe dizem. Jesus está dizendo para os discípulos, para os seus apóstolos: olha, obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês para fazer. Aquilo que eles falarem para vocês fazer, vocês façam. Pode obedecer, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Ou seja, não repitam aquilo que eles fazem na prática, porque aquilo que eles pregam, eles não vivem. Coisa terrível, irmãos. Nós temos internet, nós temos televisão, nós temos jornais, nós temos tudo para a manifestação do Evangelho. Nós temos a palavra do Senhor, temos tudo. Mas o que vai validar este Evangelho vivo e eficaz na minha vida, na vida daquelas pessoas, meu irmão, é se nós estamos vivendo e praticando aquilo que a gente prega. Meu querido, minha querida irmã, pratica aquilo que Jesus disse em João capítulo 16, 33. A Bíblia diz, Jesus disse que era para nós termos paz nele, em momentos de adversidade, porque no mundo nós íamos sofrer com pandemias, nós íamos sofrer com acidentes, perseguições, injustiça, traições, injúrias, acidentes e muitas outras coisas, meu querido. Mas essa mesma palavra Jesus diz assim: olha, tenha bom ânimo, ou seja, tenha disposição, tenha uma boa mente, boa coragem, pois o Filho do Homem já venceu o mundo por nós. Aleluia, glória a Deus. Eu digo para você isso, meu irmão, tenha boa coragem, tenha boa mente, pois o Filho do Homem, o nosso Jesus, já venceu esse mundo por nós. Sabe, meu irmão, minha querida irmã, pode ser que nesses dias a gente passe por... Esses dias traga para a gente, no nosso coração, algum tipo de desânimo, algumas dificuldades e até mesmo dúvidas. Mas se a gente se reportar um pouquinho para o momento da execução de Jesus naquela cruz, os discípulos podem ter tido o mesmo sentimento, desânimos, dúvida. Será se realmente ele é o Messias? De 12, um o traiu, um ficou aos pés da cruz e 10 foram embora. Está no Evangelho. O sentimento deles pode ter sido o mesmo sentimento, está sendo o mesmo sentimento meu e seu hoje, diante dessa pandemia. Será se está tudo perdido? Será se, quando nós voltarmos ao culto normal, qual será o significado de união, de unidade? Será se vai ser ressignificado a palavra unidade, união? Será, querido, o que vai acontecer? Mas veja que com o passar dos dias, dos meses, dos anos, a história deu seguimento, a história da humanidade deu seguimento, e essa mesma história da humanidade, ela está dividida. Olha que coisa interessante, que coisa maravilhosa. Essa história de Jesus começou ali, naquele lugarzinho pequenininho, tão afastado, que na época para os romanos era um lugar insignificante,
com 12 homens. Um morreu, depois entrou outro no lugar, depois acrescentou Paulo. Desses homens, dias e meses se passaram, anos se passaram, a história se seguiu, e hoje a história da humanidade, olha que interessante, se divide antes e depois de Jesus. Irmãos, o mundo nunca mais foi o mesmo depois que Jesus pisou nessa terra. A vida de um ser humano nunca mais é a mesma quando Jesus faz morada na nossa vida. Olha como isso é interessante, irmãos. Então não precisamos ficar preocupados, tristes, com medo do amanhã. A Bíblia diz que basta o seu dia o seu próprio mal. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Irmãos, não será uma pandemia que vai tirar os verdadeiros filhos de Deus, vai tirar desses filhos do Senhor o desejo de estarmos em comunhão e unidade aqui neste lugar, aqui nesta igreja, aqui nesse ambiente. Não será essa pandemia. Até aqui a igreja do Senhor já suportou, já passou por N perseguições, N ataques. A igreja do Senhor já viu tantas coisas na história, meu irmão, passou por várias guerras, e dentro dessas guerras, 2 guerras mundiais, coisas terríveis. A igreja do Senhor presenciou o holocausto dos judeus. A igreja do Senhor enfrentou e passou pela pandemia espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas mundo afora, queridos. E naquele período, um período muito difícil, um período que a medicina não era igual à medicina de hoje, era uma medicina um pouco mais deficitária, os recursos não eram como temos os recursos de hoje. Então, meu irmão, entenda que existe uma palavra lançada para a igreja, que as portas do inferno, do Hades, não vão prevalecer contra a igreja. Nada vai tirar do teu coração o desejo de estarmos juntos novamente um dia aqui nessa igreja, meu irmão. Nada vai tirar do teu coração, porque você é um filho, uma filha do Senhor. O seu DNA tem o nome de Jesus. No seu DNA corre o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que a vitória já está decretada, meu irmão. A vitória já está decretada na tua vida, minha irmã. A única coisa que nós precisamos é esperar pelo tempo, o tempo dessa vitória se concretizar na minha e na sua vida. Mas ela é real. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Que Deus possa te abençoar e te guardar. Entenda, queridos, Jesus orou. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. A minha oração não é apenas por eles, a minha oração não é apenas pelos apóstolos, rogo também pelo André, rogo também pelo pastor Eliseu, rogo também pelo irmão Ebinho, rogo também pelo Valdeci, rogo também pelo pastor Pinheiro, pela Fátima, rogo também pelo Eduardo, pela Mona, rogo também pelo missionário Jairo, pela missionária Leila, rogo também pela missionária Yara, rogo também pela Iusa, rogo também pelo pastor Paraíso, rogo também pelo Vander, pela Cleusa, rogo também pelo Kaique, pelo Cauã, rogo também pelo Marcos, pela Patrícia, rogo pela Marielle, o Emanuel, rogo pelo pastor Modesto, rogo pela missionária Amélia, rogo pelo Alexandre, pela Maria Lúcia, pela Natiane, rogo também pelo Paulo e pela Solange, rogo pelo pastor Paulo, pela pastora Gina, rogo pelo Marcelo, pela Blenda. É por esses que eu rogo, porque por meio da mensagem dos apóstolos, eu e você
nós conhecemos a Jesus Cristo. Se você crê nisso, diga glória a Deus aí onde você estiver. Senhor, que essa palavra possa fluir no coração dos teus filhos, que essa palavra possa produzir o efeito que tem que ser necessário, que a semente que foi plantada hoje no coração de cada um deles, meu Deus, o Senhor possa frutificar, fazer uma obra através da vida deles, porque o Senhor orou por nós, o Senhor orou por mim e por eles. Nós somos aqueles que o Senhor orou, fez naquela intercessão. Nós cremos no Senhor, por meio da mensagem deles, apóstolos, por meio da mensagem do teu Evangelho. Oh Deus, obrigado. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Meu Deus, obrigado, porque a sua igreja tem passado por toda a história da humanidade, por situações complicadas, mas em tudo nós somos mais que vencedores. Eu oro ao Senhor no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está me vendo, eu quero dizer que é como se você estivesse aqui nessa noite comigo, porque eu estou olhando aqui para os bancos e consigo, pela fé, enxergar cada um de vocês. Estão aqui comigo nessa noite o pastor Eliseu, o irmão Ebinho, estão me acompanhando, e eu vou pedir para o pastor Eliseu fazer uma leitura ou mostrar um ambiente ao qual eu preguei agora, e quero compartilhar um sentimento que está no meu coração com vocês. Preguei olhando para a câmera, mas daqui eu consegui visualizar todos vocês, consegui visualizar cada um no seu cantinho, consegui visualizar o Adolfo, a irmã Eleusa, consegui a Maria Cleusa, consegui visualizar o Mateus, o Eltinho, a Dulce, consegui olhar lá no fundo e consegui olhar a Rosana, a Priscila, a irmã Andréia, com seu filho Renato, o David, o irmão Leônidas, mas vocês vão entender porque eu consegui visualizar todos vocês, e meu coração está muito alegre no nome de Jesus. Ebinho, por favor. Pastor. Kaique, Cauã, Murilo, Maria de Lourdes, Caroline, Maria Eduarda, Marcos, Patrícia, Marcelo, Glenda, José Eduardo, Ana Vitória, João Vitor, Carla, Lourenço, Rosana, Samuel, Rodrigo, Viviane, Ismael, Gleice, Gabriela, Davi, Carlinho, Leila, Gustavo, Guilherme, Carlos, Eliane, Mateus, Diogo, Henrique, Lohana, João Pedro, Weber, Rúbia, Nicole, Ana Clara, Pastor Modesto, Missionária Amélia, Tessa, José Contino, Dinei, Ezequiel, Luiz, Lucilene, Paulo, Henrique, Eliane, Júnior, Sara, Eliton, Daniele, Wesley, Cleume, Maristélia, Amanda, Andressa, irmão Flor, irmã Chica, Sônia, Cleotinho, Vanessa, Rafaela, Arthur, Welton, Dulce, Isaac, Luna, Cleiton, Divânia, Bruno, Lara, Marcelo, Camila, Benjamin, Emanuela, Israel, Aline, Alice, João, irmã Rita, Vladimir, Valdeci, Selenita, Mateus, Mayra, José Antônio, Marleide, Silene, Eduarda, Letícia, Milena, Elias, Pétala, Laurenda, Lauriane, Lara, Toninho, Coraci, Rafaela,
Mateus, Rebeca, Wexley, Arlete, Gabriela, Sebastião, Deusa, João Pedro, Gildemo, Natiara, Rainer, Marcos, Saádila, Baré, Cida, Luísa, Diogo, Ana Paula e filhas, Adolfo, Maria Cleusa, Paulo Tavares, Ana Lúcia, Ana Beatriz, Mariana, Júnior Pessoa, Eleusa, Joãozinho, Bismalda, Osvaldo, Wander, Cleusa, Mateus, Gustavo, Tiago, Pastor Pinheiro, Fátima, Ana Beatriz, Luiz Otávio, Pastor Paraíso, Pastora Eleusa, Jonatas, Lara, Timóteo, João, Pastor Paulo, Pastora Gina, Priscila, Edinho, Davi, BP2, Eduardo, Mona, Valdeci, Amélia, Lara, missionário Jairo, missionária Leila, Rebeca, Jair, missionária Yara, missionário Camilo, Divino, Chiquinha, Iusa, Isadora, Felipe, João Carlos, Alcione, João Júnior, Maurinho, Gabriela, Douglas, Tainara, Micael, Paulo, Zelma, Pastora Maria, Pastor Eli, Emanuel, Marielle, Gerson, Irmã Lia, Nelma, missionária Isabel, Lourdes, Gabriele, Janildo, Fausto, Yara, Maria Clara, Fausto Filho, Amanda Bastos, Meire, Juvencio, Leônidas, Cleusa, Fernando, Heloísa, Pedro, Pastor Eudes, Rosângela, Mateus, Laís, Carlinhos dos Anjos, Ana Laura, Maria Ana, Valdomira, Ivonete, Eulípia, Rose, Edna, Pedro, Nayara, Antônio, Madalena, Agostinho, Crismel, Osana, Valdete, Irmã Persília, Pastor Eliseu, Viviane, Luiz Felipe, Pedro, Josué Lucas, Andréia, Raíssa, Renato Filho, Nair, Maria Aparecida, Catarina, David, Naim, Geandra, Júlia, Silvio, Lívia, David, Ângela, Davi, Felipe, Clara, Antônio, Divina, Elmo, Meiriele, Amanda, João Elmo, José Marcos, Glóris, Perel, Luana, Eloá, Alessandro, Maria Lúcia, Natane, Irmã Olinda, Valdeci, Liz e filhos, Amarilda, Sônia Borges, Edinamar, Salomão, Jéssica, Sara, Lucas Barcelos, Andriele, Anésio, Miriam, Samuel, Paulo Pessoa, Solange, Thelma, Felipe, Pastor André, Andréia, Lucas, Ana Luísa, Tatá, Maria Rosa, Josinete, Ismael, Cristina, Ismael Filho e Isaías. Bom, meu irmão, minha irmã, essa é uma forma que a Igreja Batista Shalom está dizendo para você que está em casa: estamos com saudade. É uma honra dizer isso para vocês, dizer que nós estamos sentindo muita falta de vocês. E eu vou pedir para o Ebion filmar todo o ambiente, não precisa estar me mostrando mais. Então, aqui em cada cantinho desse, nós lembramos de vocês. Aqui em cada cantinho desse, a equipe colocou o nome que a gente pensa que é onde vocês sentam. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês nessa noite, que é uma forma da gente dizer para você: estamos com saudade. Eu digo isso em meu nome, em nome de todos os pastores da Batista Shalom e as pastoras, de toda a equipe. E a Bíblia diz que deve dar honra a honra quem merece. Quem teve essa ideia foi a missionária Amélia. Então,
Amélia, juntamente com o pastor Eliseu, estiveram aqui nessa tarde e, com muito carinho, com muito amor, fez essa homenagem a todos vocês. Isso é uma forma de dizer para vocês: estamos com saudades de vocês. O cantinho de vocês estão aqui, estamos esperando vocês. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Shalom.